E se tudo o que você acredita sobre o planeta em que vive estivesse incompleto? A maioria das pessoas acha que já viu o suficiente da Terra. Algumas fotos bonitas, alguns destinos famosos, mas a verdade é quase o oposto. Existem lugares mágicos, escondidos além dos mapas, que revelam uma beleza surreal tão intensa que chega a bagunçar nossas certezas. São cenários de fantasia reais, onde a natureza mostra seu encanto natural sem pedir permissão, criando paisagens de outro mundo que parecem desafiar a lógica. Talvez o problema não seja falta de informação, mas excesso de superficialidade. A gente passa pela vida no automático, sem perceber que o maior espetáculo da Terra acontece longe do óbvio, nos detalhes, nos ciclos, nas forças invisíveis que moldam montanhas, oceanos e até nossas próprias escolhas. Existe uma atmosfera mística nesses lugares que não apenas impressiona os olhos, mas provoca algo mais profundo, um convite silencioso para rever prioridades, ritmos e caminhos. E se observar a natureza fosse, na verdade, uma forma de aprender a viver melhor? Ao longo deste vídeo, você vai perceber que esses lugares não são apenas destinos, são mestres. Cada paisagem guarda uma lição prática, aplicável à vida real, capaz de mudar a forma como você enxerga desafios, mudanças e até você mesmo. Fica comigo, porque talvez o que você está prestes a ver não transforme só a sua visão do mundo, mas a maneira como você caminha por ele. Cavernas de gelo. Mendenhall. Imagine alguém caminhando além dos mapas, quando percebe que entrou em um daqueles cenários de fantasia que parecem desafiar a lógica. As cavernas de gelo Mendenhall não são apenas gelo e silêncio. São um espetáculo da Terra em movimento, onde o tempo se comprime em tons de azul profundo. Ali, a beleza surreal não se impõe com barulho, mas com presença, quase como se a natureza cochichasse segredos antigos. É impossível não sentir essa atmosfera mística, como se cada passo fosse um convite para desacelerar. E, curiosamente, quem observa com atenção começa a entender que nada ali é fixo. Tudo muda como a própria vida. Um mentor experiente diria, com um meio sorriso, que essas cavernas ensinam mais do que muitos livros. O gelo que derrete e se refaz lembra que a transformação é inevitável, e resistir a ela só gera fratura. Na prática, isso se traduz em escolhas simples. Aprender algo novo mesmo quando dá medo, como ler um livro que desafia suas crenças, Sapiens, de Yuval Harari, por exemplo. Ou mudar uma rotina que já não faz sentido. Esses lugares mágicos mostram que o verdadeiro encanto natural está em aceitar o fluxo. Assim como a caverna nunca é a mesma, ninguém precisa ser. Há quem diga que observar paisagens assim é apenas turismo, mas isso é olhar raso. As cavernas de Mendenhall são paisagens de outro mundo que treinam o olhar para perceber o invisível, o ritmo da mudança, a força do silêncio, o valor da impermanência. Quem aprende isso passa a agir diferente, com mais consciência e menos pressa. E quando essa percepção amadurece, algo curioso acontece. A mente começa a buscar cenários onde a água não congela, mas dança. E é exatamente aí que o próximo caminho começa a se revelar. Poças das Fadas. Há momentos em que a natureza parece brincar com a imaginação humana. E as Poças das Fadas são exatamente isso. Lugares mágicos onde a água corre como se soubesse para onde vai. Em meio a cenários de fantasia,
Essas piscinas naturais surgem cristalinas, refletindo o céu, as montanhas e até as dúvidas de quem observa. A beleza surreal não está apenas na cor turquesa, mas no movimento constante da água, que nunca se repete. É um verdadeiro espetáculo da Terra, silencioso e hipnótico, envolto por uma atmosfera mística que convida à contemplação. Um mentor atento costuma dizer que observar a água é um exercício de sabedoria prática. Ela contorna obstáculos, cai, se espalha e continua seguindo. Na vida real, isso se traduz em aprender a não bater de frente com tudo. Em vez disso, adaptar-se. Um bom exemplo é quando alguém sente que está travado. Mudar o ambiente ajuda. Caminhar ao ar livre, reduzir o excesso de estímulos digitais ou até praticar algo simples como escrever à mão por 10 minutos ao dia pode clarear a mente. Esses lugares mágicos ensinam que flexibilidade é força, não fraqueza. As poças das fadas são paisagens de outro mundo, mas carregam lições muito aplicáveis. A água fria, quase desafiadora, lembra que crescimento raramente acontece no conforto absoluto. Quem entende isso passa a encarar desafios como parte do processo, não como punição. O encanto natural aqui está em perceber que o fluxo certo não é o mais rápido, e sim o mais constante. E quando essa ideia se assenta, surge uma pergunta inevitável. Como seria enfrentar um lugar onde a transformação não vem da água, mas do fogo que nunca se apaga? Cratera de gás Darvaza. Há lugares mágicos que não acalmam, eles despertam. A cratera de gás Darvaza surge como um abismo em chamas, um espetáculo da terra onde o fogo nunca dorme. Em meio ao deserto, esse cenário parece arrancado de paisagens de outro mundo, daqueles cenários de fantasia que fazem a gente duvidar do próprio mapa. A beleza surreal aqui é intensa, quase desconfortável, e a atmosfera mística não pede silêncio. Ela exige respeito. É a terra mostrando que também sabe ser indomável. Um mentor sábio costuma lembrar que o fogo simboliza a ação contínua, não aquela impulsiva, mas a que não se apaga com o tempo. Na prática, isso serve como alerta. Quantas ideias começam com chama forte e morrem por falta de constância? Um bom exercício é escolher um único hábito e sustentá-lo por 30 dias, como acordar 20 minutos mais cedo para estudar algo prático. Finanças pessoais, por exemplo, usando livros como O Homem Mais Rico da Babilônia. A cratera ensina que não é a explosão inicial que importa, mas o que continua queimando. A Darvaza é um encanto natural que incomoda porque revela excessos, energia mal controlada, decisões apressadas, consequências duradouras. Observar esse fogo eterno muda o jeito de enxergar escolhas diárias, desde onde investir tempo até onde investir dinheiro ou atenção. Quem entende isso passa a agir com mais intenção, menos desperdício. E quando essa consciência se instala, o olhar começa a buscar outro tipo de força, aquela que nasce do chão, treme, respira e se impõe em forma de montanha viva. Monte Bromo. Existem lugares mágicos onde a terra parece respirar diante dos nossos olhos, e o Monte Bromo é um deles. Ali, o chão pulsa, a fumaça sobe e o horizonte se redesenha a cada instante, como se o mundo estivesse sendo recriado ao vivo. Em meio a cenários de fantasia, o vulcão emerge de um mar de areia, oferecendo uma beleza surreal que mistura silêncio e tensão. A atmosfera mística não vem do mistério, mas da certeza de que tudo ali está em movimento. É um verdadeiro espetáculo da terra, bruto e honesto. Um mentor experiente diria que o Bromo ensina sobre presença. Não dá para estar ali distraído, pensando no passado ou no futuro. O vulcão exige atenção total, e isso é uma lição prática para a vida moderna.
Um exercício simples é reservar blocos de foco profundo. 45 minutos sem notificações, sem abas abertas, para uma tarefa importante. Ler Trabalho Focado, de Cal Newport, ajuda bastante a entender esse princípio. O encanto natural do bromo mostra que energia concentrada transforma paisagens e pessoas. O Monte Bromo é uma daquelas paisagens de outro mundo que revelam uma verdade pouco confortável. Crescimento envolve instabilidade. A montanha não pede permissão para mudar. Ela simplesmente muda. Quem aprende isso passa a encarar períodos turbulentos como sinais de evolução, não de fracasso. E quando essa ideia se fixa, surge uma curiosidade quase inevitável. Como seria um lugar onde a transformação não explode, mas se esculpe lentamente, coluna por coluna, ao longo de milhões de anos? Jean Piaget. Há lugares mágicos que parecem ter sido esculpidos pela paciência do tempo, e Jean Piaget é um deles. Pilares de pedra se erguem como sentinelas entre névoas errantes, criando paisagens de outro mundo, que surgem e desaparecem conforme a luz muda. Em meio a esses cenários de fantasia, a beleza surreal não grita. Ela se revela aos poucos, passo a passo. A atmosfera mística nasce do silêncio interrompido apenas pelo vento, lembrando que a natureza também sabe ser contemplativa. É um espetáculo da terra que ensina a observar antes de julgar. Um mentor atento costuma dizer que a erosão é uma forma elegante de persistência. Nada ali foi feito às pressas. Tudo levou milhões de anos. Na vida prática, isso se traduz em projetos de longo prazo. Aprender uma habilidade sólida, como escrita ou programação, dedicando 30 minutos por dia, sem ansiedade por resultados imediatos. Livros como Hábitos Atômicos, de James Clear, ajudam a internalizar essa lógica. O encanto natural de Jean Piaget mostra que pequenas ações repetidas moldam estruturas gigantes. Jean Piaget é um convite a enxergar o progresso além do imediatismo. Essas paisagens de outro mundo lembram que consistência vence intensidade passageira. Quem entende isso passa a confiar mais no processo e menos na pressa, percebendo que a verdadeira transformação acontece nos bastidores. E quando essa percepção amadurece, a mente começa a se perguntar: como seria um lugar onde a vida pulsa abaixo da superfície, escondida da luz, mas cheia de força própria? Grande Barreira de Coral. Existem lugares mágicos onde a vida acontece em camadas, cores e movimentos quase invisíveis à superfície. E a Grande Barreira de Coral é exatamente assim. Sob as águas claras, abre-se um universo vibrante, um dos maiores espetáculos da Terra, onde tudo cresce, se adapta e coopera. Esses cenários de fantasia submersos revelam uma beleza surreal que muda conforme a luz do sol atravessa o oceano. A atmosfera mística não vem do silêncio, mas do pulsar constante da vida, lembrando que a natureza nunca está parada. Um mentor experiente costuma usar o Recife como metáfora para crescimento sustentável. Nada ali existe sozinho. Cada espécie depende da outra. Na vida real, isso se traduz em construir redes fortes, aprender com pessoas mais experientes, trocar ideias e investir em relações de longo prazo. Um bom exemplo prático é participar de comunidades de aprendizado ou ler livros como A Quinta Disciplina, de Peter Senge, que ensinam a pensar em sistemas. O encanto natural do Recife mostra que evoluir não é competir o tempo todo, mas colaborar. A Grande Barreira de Coral é uma daquelas paisagens de outro mundo que alertam sem precisar gritar. Quando um elemento se desequilibra, todo o sistema sente. Quem absorve essa lição passa a cuidar melhor do próprio ritmo, da saúde e das escolhas diárias.
entendendo que pequenas ações têm impacto coletivo. E quando essa consciência se instala, surge uma curiosidade quase inevitável. Como seria explorar um lugar onde a natureza troca a luz do sol pela escuridão, mas ainda assim floresce com força surpreendente? Deserto branco. Há lugares mágicos onde o silêncio fala alto, e o deserto branco é mestre nessa linguagem. Suas formações de calcário, esculpidas pelo vento, criam cenários de fantasia que parecem mudar de forma conforme o sol caminha pelo céu. A beleza surreal não está na abundância, mas na ausência. Poucas cores, poucos sons, muita presença. Envolto por uma atmosfera mística, o deserto se impõe como um espetáculo da terra minimalista, lembrando que o essencial costuma ser simples. Um mentor sábio costuma dizer que o deserto ensina foco. Sem distrações, a mente se organiza. Na prática, isso pode significar reduzir excessos no dia a dia, menos notificações, menos compromissos inúteis, mais clareza. Um exercício poderoso é reservar um dia branco por mês, sem redes sociais, sem consumo desnecessário, apenas leitura e reflexão. Livros como Essencialismo, de Greg McKeown, ajudam a entender esse princípio. O encanto natural do deserto mostra que espaço vazio também é espaço fértil. O deserto branco é uma daquelas paisagens de outro mundo que reeducam o olhar. Ele revela que constância, mesmo invisível, transforma tudo ao longo do tempo. Quem absorve essa lição passa a valorizar processos silenciosos e decisões conscientes. E quando essa percepção se aprofunda, surge uma inquietação natural. Como seria um lugar onde a mudança acontece em ciclos visíveis, pintando a própria paisagem de novas cores a cada estação? Chocolate Hills. Há lugares mágicos que mudam de humor conforme as estações, e as Chocolate Hills fazem isso com elegância. Em meio a cenários de fantasia, essas colinas ondulam pelo horizonte como um mar sólido, verdes quando a chuva chega, marrons quando o sol aperta. A beleza surreal está justamente nessa metamorfose previsível e, ainda assim, encantadora. A atmosfera mística surge do contraste. Tudo parece calmo, mas está em constante adaptação. É um espetáculo da Terra que ensina a ler os ciclos. Um mentor atento diria que entender ciclos é uma habilidade rara. Na prática, isso significa planejar a vida considerando fases, períodos de plantar, de esperar e de colher. Um exemplo simples é organizar o ano em trimestres com focos claros. Aprender, executar, revisar, sem exigir o mesmo desempenho o tempo todo. Leituras como Antifrágil, de Nassim Taleb, ajudam a aceitar variações sem perder direção. O encanto natural das colinas lembra que não há cor certa o ano inteiro. Há o momento certo para cada cor. As Chocolate Hills são paisagens de outro mundo que normalizam a mudança sem drama. Quem absorve essa lição passa a lidar melhor com altos e baixos, entendendo que fases mais secas também têm propósito. E quando essa compreensão amadurece, a curiosidade aponta para outro tipo de transformação. Aquela que acontece longe da superfície, onde a vida cresce escondida, mas pulsa com intensidade surpreendente. Caverna Sondung. Existem lugares mágicos que provam que a vida encontra caminhos improváveis, e a Caverna Sondung é um deles. No coração da Terra, longe do sol direto, surgem florestas, rios e neblinas internas, formando cenários de fantasia que desafiam qualquer expectativa. A beleza surreal aqui não está na vastidão do céu, mas na profundidade do chão. A atmosfera mística envolve tudo, como se o mundo tivesse decidido guardar esse espetáculo da Terra apenas para quem se dispõe a ir além dos mapas.
Um mentor experiente costuma usar a Sondung como metáfora para o potencial oculto. Nem tudo o que é grandioso aparece de imediato. Na vida prática, isso significa investir em habilidades silenciosas antes de buscar reconhecimento. Estudar algo estratégico, como finanças pessoais ou comunicação, mesmo sem aplausos, gera resultados duradouros. Livros como Mindset, de Carol Dweck, ajudam a entender esse crescimento interno. O encanto natural da caverna ensina que força real não precisa ser exibida. A Sondung é uma daquelas paisagens de outro mundo que mudam a percepção de profundidade. Quem absorve essa lição passa a valorizar processos internos, sabendo que grandes transformações acontecem longe dos holofotes. E quando essa consciência se solidifica, surge uma curiosidade quase inevitável. Como seria um lugar onde fogo e água trabalharam juntos por milhões de anos, criando formas tão perfeitas que parecem obra de gigantes? Calçada dos Gigantes. Há lugares mágicos onde a lógica parece ter sido redesenhada pela própria Terra, e a Calçada dos Gigantes é um desses enigmas vivos. Colunas de basalto se alinham como se alguém tivesse planejado tudo com régua e paciência, criando cenários de fantasia que confundem o olhar. A beleza surreal nasce do encontro entre fogo antigo e mar incansável, enquanto a atmosfera mística paira no ar, reforçada pelo som das ondas que nunca param. É um espetáculo da Terra que parece feito sob medida para provocar perguntas. Um mentor sábio costuma dizer que padrões existem para quem aprende a observá-los. Essas colunas, formadas pelo resfriamento da lava, ensinam que até o caos pode gerar ordem. Na vida prática, isso significa criar sistemas simples para sustentar decisões importantes, rotinas claras, metas visíveis, hábitos bem definidos. Um exemplo eficaz é usar um planejamento semanal escrito, revisado todo domingo, algo defendido em livros como Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. O encanto natural aqui mostra que disciplina não engessa, ela organiza. A Calçada dos Gigantes é uma daquelas paisagens de outro mundo que mudam a forma como se enxerga causa e efeito. Nada ali surgiu por acaso, mesmo parecendo improvável. Quem entende isso passa a confiar mais nos processos invisíveis que sustentam grandes resultados. E quando essa percepção se fecha como um ciclo completo, abre-se espaço para algo maior. A necessidade de amarrar todas essas lições em uma visão única, capaz de transformar não só o olhar, mas a forma de viver. Depois de atravessar esses cenários de fantasia, fica difícil continuar olhando para a vida do mesmo jeito, não é? Cada um desses lugares mágicos mostrou, à sua maneira, que a Terra está em constante transformação. E talvez o maior erro humano seja tentar viver como se tudo fosse estático. A beleza surreal da natureza não existe apenas para ser admirada, mas para ser compreendida. Ela ensina sobre ciclos, adaptação, constância e coragem. A pergunta que fica é: o que, na sua vida, está pedindo mudança, mas você vem ignorando? Talvez você tenha percebido que o verdadeiro espetáculo da Terra não acontece só em desertos, cavernas ou oceanos distantes, mas também nas decisões diárias, pequenas e aparentemente comuns. Que hábito você pode ajustar hoje? Que excesso pode abandonar? Que novo caminho pode explorar além dos mapas da sua zona de conforto? Assim como essas paisagens de outro mundo, sua própria trajetória pode se tornar mais rica quando você aprende a respeitar o tempo, o fluxo e a força do processo. Então, fica o convite. Leve essas lições para a prática. Observe mais. Desacelere quando for preciso. Haja com intenção e permita-se mudar.
Se esse conteúdo te fez refletir, imaginar ou enxergar a vida com outros olhos, inscreva-se no canal agora, ative o sino das notificações e continue explorando comigo esses temas que unem natureza, conhecimento e transformação pessoal. E já que você chegou até aqui, aproveite para assistir mais um vídeo do canal, porque essa jornada está só começando.